pessoal, tudo bem? Essa aula tem como título Proclamação da República e seus primeiros desdobramentos. Então, nosso objetivo principal é entender como é que foi o início da República no Brasil. A gente chama de República o regime em que os representantes são eleitos pelo povo. No caso do Brasil, sempre foi República presidencialista, ou seja, o povo que elege um presidente. Vamos entender como é que foi essa passagem de um regime que era monarquia, onde havia um imperador, que era Dom Pedro II, para um regime onde havia essa eleição, que foi o caso aqui da Primeira República. Primeira coisa que a gente tem que saber é que a passagem da monarquia para uma república no Brasil foi um golpe. Aqui a mudança de nome é importante. Oficialmente, esse evento do início da República chama-se proclamação. Proclamar é dizer alguma coisa, né? Aí parece que a República foi dita por alguém e, na verdade, o termo mais preciso para os historiadores foi um golpe, porque, na verdade, a República começa no Brasil com um movimento de militares. Vamos voltar um pouquinho para falar do período do fim do Império no Brasil. O que acontece? O Império era um tempo em que o imperador Dom Pedro II governava com apoio da elite cafeicultora, que tinha como base de seu poder a mão de obra escrava e a produção de café. Conforme foi avançando a causa do abolicionismo, essa elite cafeicultora ela vai se afastando do imperador. No fim da década de 80 do século XIX, o imperador já não tem mais o mesmo prestígio, fora que também já estava idoso, já não era visto da mesma forma que era no início do Império pela população. Vai perdendo apoio político. Nesse contexto, cresce também o movimento republicano e cresce a importância do exército. Não é por acaso que a mudança de regime acontece na mão dos militares com o golpe republicano. As insatisfações com o imperador, elas já estavam se avolumando, eram bastante profundas, e o imperador não estava mais conseguindo um diálogo com esses setores do exército que se sentiam diminuídos pelo imperador, e foi por isso que eles tomaram a frente no fim do Império. Isso é muito interessante da gente discutir porque os regimes republicanos, eles normalmente são regimes bastante populares, que têm a participação ampla da população, só que no Brasil, o início da nossa república, que seria o regime do povo, não foi dessa forma. Uma pessoa que acompanhou os eventos lá na época do início da república disse que o povo brasileiro, ou os presentes na tal da proclamação da república, que teria acontecido lá na cidade do Rio de Janeiro, teriam assistido bestializados, ou seja, com uma cara de besta, sem nada ter entendido, sendo que o evento foi por uns confundido como uma parada militar. Então veja, o início da república, que era para ser o regime do povo no Brasil, com baixa participação popular. Foi um movimento de elites insatisfeitas com o imperador e que fizeram uma mudança sem participação de grande parte do povo brasileiro. E assim começou a república, na mão de militares. Outra coisa muito importante da gente discutir é o seguinte: quando a gente estuda, teve a passagem da monarquia para um regime republicano, fica parecendo que isso tudo era muito natural e óbvio. E não é bem dessa forma. Não existia um projeto de república claro e todo mundo que apoiava a república apoiava da mesma forma. Não era desse jeito. Existiam pelo menos 2 projetos de república mais fortes no Brasil daquela época. Um projeto mais federalista e um projeto que tinha influência do positivismo. Calma que a palavra é complicada, mas a gente entende junto. Federalismo era uma doutrina inspirada no regime dos Estados Unidos, que dizia mais ou menos o seguinte: poderia haver a União, ou seja, o país, mas dentro do país as províncias, os estados, deveriam ter bastante autonomia. Isso quer dizer que para um federalista, para quem defende a ideia do federalismo, o poder dentro de uma república deve ser descentralizado, com bastante liberdade para os estados. Então esse era um projeto de parte dos defensores da república, que as províncias brasileiras, no caso os estados, depois do início da república, tivessem bastante poder e bastante liberdade, por exemplo, de fazer negócios, de emitir moedas, pegar empréstimos, fazer leis, tá? Esse é o projeto que era chamado de federalista. Só que tinha um outro grupo bastante poderoso naquela época, que era basicamente das Forças Armadas, especialmente do Exército, que tinha um projeto diferente de república, baseado nas ideias do positivismo. Positivismo
era um conjunto de ideias que vinha lá da França, que dizia mais ou menos o seguinte, de uma forma geral, que um governo forte era capaz de colocar o país na trilha do progresso. Então, o projeto do positivismo era um projeto centralizador, de centralização do poder, diferente, portanto, do federalismo, quase oposto, né? Só para vocês terem uma ideia de como havia uma disputa entre esses dois modelos, a gente vai falar um pouco de símbolos. Dá uma olhada aqui no quadro, tem duas bandeiras, elas não estão aqui à toa. Essa primeira bandeira aqui na sua esquerda, ela foi um projeto de bandeira para o Brasil, que rolou na mão de muitos republicanos, e ela parece muito uma outra bandeira que você conhece, não parece? Pois é. A cópia, digamos assim, né, a inspiração muito forte na bandeira dos Estados Unidos é porque muitos desses republicanos viam nos Estados Unidos um exemplo de república a ser seguido. Não sei se você sabia, até 1964, desde o início da República até 1964, o Brasil se chamou oficialmente Estados Unidos do Brasil. Essa proximidade de nome mostra também como a nossa república tinha uma forte inspiração no modelo americano, que era federalista. Só que repara, esse modelo de bandeira, ele acabou não sendo aceito pelo grupo que acabou comandando o início da república no Brasil, que foram os militares, que preferiram uma bandeira de inspiração positivista. Eu trouxe até aqui um exemplar mais próximo aqui da nossa bandeira, para vocês verem junto comigo. Esse lema que tem aqui no centro, ordem e progresso, ele é um lema de forte inspiração positivista. Veja, ordem quer dizer sem muita discussão, né, sem muito espaço para dissenso, vamos dizer assim, para debate, e o progresso, ou seja, se tivesse um governo centralizado e forte, levaria a nação ao progresso. Repara também que a bandeira brasileira da República, ela traz o verde e o amarelo da bandeira do Império, muito parecido, né? Mudando só essa área central com esse lema positivista. E realmente, com os militares à frente, a marca forte da República nesse início foi desse modelo positivista extremamente centralizador. Vamos falar ainda de outras questões que surgiram no início da República no Brasil. Uma delas foi uma forte crise econômica, a chamada crise do encilhamento. O que aconteceu? O ministro da Economia da época, que era o Rui Barbosa, achava que o Brasil, olha a ideia do positivismo e do progresso, tinha que se industrializar. Então a ideia do Rui Barbosa foi facilitar a emissão de moeda e de empréstimos para que as pessoas pegassem esses empréstimos e essa moeda, fizessem crédito e pudessem abrir indústrias. Muito bem, o problema é que o plano não deu certo, porque o crédito ele não virou indústrias prósperas. Muitas pessoas fizeram fraude, isso fez com que a inflação crescesse, os preços crescessem, né? Então, na verdade, a política econômica do início da República, que queria um desenvolvimento industrial, o que era alinhado com a ideia do positivismo, acabou dando errado. A primeira política econômica republicana deu errado, né? Deodoro acabou eleito presidente pelo Congresso Nacional da época e o seu governo foi de muitas incertezas. Ele foi o primeiro presidente brasileiro, um militar, né? Mas pelo menos um feito bastante importante do governo do Deodoro foi a primeira Constituição da República e a segunda Constituição do Brasil, né? A Constituição de 1891, que estabeleceu alguns pontos que ficaram como marca dessa primeira República Brasileira. Então, em primeiro lugar, o estabelecimento de um regime republicano, né, a gente já explicou, presidencialista. Quem governa é um presidente. Uma divisão em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Para quem é esperto em história já entendeu, o poder moderador da época do Império deixava de existir e o Brasil ficava igual às principais repúblicas do mundo com 3 poderes separados, né? O Estado foi definido na Constituição como laico, sem participação religiosa, o que também era uma mudança, porque durante o Império a Igreja Católica era junto com o governo brasileiro. Foi estabelecido o modelo federalista
pelo menos no papel. Mas como a gente comentou, no início com os presidentes militares, o que prevaleceu foi o modelo positivista. Mas ele estava lá, o modelo federalista, que era oposto, estava no papel. Só depois que ele passou a valer. A gente vai ver. A decisão pelo voto direto e universal, ou seja, teoricamente para todos. Mas na verdade esse para todos era só para homens alfabetizados que fossem maiores de 21 anos. Aqui tem uma coisa importantíssima da gente perceber. Quando você exige que só os alfabetizados podem votar, você está excluindo no fim do século XIX, uma grande parcela da população brasileira. Os historiadores mostram nos estudos que votava na República, que deveria ser um governo popular, menos gente do que votava na época do Império. Olha que louco, né? Então isso também mostra o quanto a nossa República, que surgiu com um golpe na mão de militares, ela permaneceu elitista, porque excluía grande parte da população, né? As mulheres e todas as pessoas que não fossem alfabetizadas, excluíam essas pessoas da escolha, né? do líder. Isso é bem grave. Mesmo com uma nova Constituição, Deodoro enfrentou muitas dificuldades e às vezes tentou resolver as crises políticas fechando o Congresso Nacional. Isso tornou o presidente com uma fama ruim, né? Porque parecia que ele queria ser um ditador e ele acabou sendo pressionado a renunciar, o que ele fez. Quem assumiu a partir de então foi Floriano Peixoto, que era o seu vice. A principal dificuldade que Floriano Peixoto enfrentou foram as revoltas. Duas principais aconteceram em seu governo. A revolta da Armada, que era uma revolta da Marinha, que se sentia desprestigiada por um governo que era só do Exército, e a revolta federalista, lá no Rio Grande do Sul, que exigia que o poder se descentralizasse. Olha aquilo que a gente falou de positivismo e federalismo. Para resolver as revoltas, Floriano teve que contar com a ajuda dos estados. E isso acabou favorecendo aos pouquinhos a descentralização do poder e o declínio da participação dos militares. Não à toa, logo depois de Floriano, aconteceu a eleição de um civil, Prudente de Moraes. Essa divisão aqui da eleição do primeiro civil é muito considerada pelos historiadores como um divisor, como um ponto importante de divisão na Primeira República. Vamos olhar aqui a linha do tempo que eu preparei para vocês sobre ela. A Primeira República, ela se iniciou com o golpe militar em 1889 e foi até a Revolução de 30, lá no ano de 1930. Esse primeiro período de Deodoro e Floriano foi a marca de governos militares, que alguns autores chamam de República da Espada, né? É um período de alta centralização do poder e de domínio dos militares na política. Na sequência, mais ou menos de 1894 até o fim lá, 1930, foi um período de governos oligárquicos. Oligarquia é como os historiadores chamam quando pequenos grupos governam ou controlam a política de um local. A gente diz que os governos a partir de 1894 foram oligárquicos porque as elites dos estados, em geral, que eram cafeicultores, né, quem plantava café, é que comandaram a política nacional até o fim da Primeira República. Enfim, eu espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre esse assunto e até uma próxima vez.